A impossível viagem começa. Imagine acordar um dia e saber que a humanidade está prestes a embarcar na maior jornada da sua história. Uma viagem até a galáxia de Andrômeda. Localizada a cerca de 2,5 milhões de anos-luz da Terra, Andrômeda é a galáxia espiral mais próxima da Via Láctea. E mesmo assim, está a uma distância quase inconcebível. Para efeito de comparação, a espaçonave mais rápida já construída pela humanidade, a Parker Solar Probe, viaja a cerca de 700 mil km/h. Nesse ritmo, levaríamos cerca de 4 trilhões de anos para chegar até lá. Mas, e se fosse possível, vamos imaginar um cenário onde tecnologias extremamente avançadas nos permitissem alcançar uma fração significativa da velocidade da luz, digamos, 90% da velocidade da luz ou 270 mil km/s. Ainda assim, a viagem até Andrômeda levaria aproximadamente 2,8 milhões de anos na perspectiva da Terra. Mas para os viajantes, as leis da relatividade mudariam tudo. Einstein mostrou que o tempo é relativo. E quanto mais rápido nos movemos, mais devagar o tempo passa para quem está viajando. A esse ritmo, dentro da nave, o tempo seria dilatado de forma impressionante. A tripulação talvez experimentasse apenas algumas décadas de viagem, enquanto, aqui na Terra, milhões de anos se passariam. A diferença de tempo entre os viajantes e quem ficou seria imensurável. Mas claro, antes de pensar nos efeitos do tempo, precisamos entender como uma nave assim seria construída. Em teoria, uma espaçonave que viaja a essa velocidade não pode depender de propulsão química convencional. Precisaríamos de algo como propulsão baseada em antimatéria, motores de fusão, ou até mesmo conceitos teóricos como o motor de dobra espacial, que manipularia o próprio espaço-tempo para mover a nave, sem quebrar as leis da física. Essas tecnologias ainda estão muito distantes de nossa realidade, mas são discutidas seriamente por físicos teóricos. Outro desafio seria a proteção da nave contra colisões. A essa velocidade, até mesmo um grão de poeira espacial pode se tornar tão destrutivo quanto uma bomba. Seriam necessárias barreiras eletromagnéticas, escudos de plasma ou campos defletores, capazes de detectar e desviar qualquer obstáculo no caminho. E ainda há a questão da tripulação. Enviar humanos em uma viagem tão longa exigiria soluções inéditas. Seriam necessários sistemas de suporte vital quase perfeitos, uma fonte inesgotável de energia e ambientes autossuficientes. Talvez nem mesmo humanos como conhecemos hoje fizessem essa viagem. Poderíamos estar falando de seres geneticamente modificados ou até de consciências humanas transferidas para máquinas. Mas mesmo com tudo isso resolvido, nada se compara à estranheza do que acontecerá com o tempo. E é aí que quando o tempo se parte ao meio, a tripulação da nave rumo a Andrômeda está prestes a viver um fenômeno tão estranho que desafia até o senso comum. A dilatação do tempo. Para quem ficou na Terra, a viagem parece durar milhões de anos. Mas para os astronautas, o tempo passa normalmente. Semanas viram meses, meses viram anos e talvez, em algumas décadas, eles estejam chegando à galáxia vizinha. Isso acontece porque, ao se aproximar da velocidade da luz, o tempo estica para os que estão em movimento, desacelerando em relação a quem ficou parado. É como se o tempo para os viajantes passasse em câmera lenta. Esse efeito, previsto por Albert Einstein, já foi comprovado em escalas menores. Satélites de GPS, por exemplo, precisam ajustar constantemente seus relógios, pois, viajando em alta velocidade e fora do campo gravitacional da Terra, eles sofrem ligeiras variações no tempo. Agora, imagine isso multiplicado bilhões de vezes. Na prática, os viajantes viveriam uma realidade completamente diferente. Enquanto dentro da nave se passariam 40 ou 50 anos, aqui na Terra se passariam mais de 2 milhões. Isso significa que, ao retornar, se ainda fosse possível, encontrariam um planeta irreconhecível, se é que ele ainda existiria. Civilizações inteiras teriam surgido e desaparecido. Novas línguas, novas tecnologias, talvez até novos seres humanos. O retorno não seria uma volta para casa, mas uma chegada a um mundo completamente alienígena. Mas, mesmo se algum tipo de comunicação em tempo real fosse possível, o que não é, os astronautas e a Terra estariam vivendo tempos diferentes. Uma simples mensagem de ida e volta levaria mais de 5 milhões de anos. Isso significa que a tripulação estaria, na prática, isolada de tudo e todos. Esse abismo temporal cria outro dilema. Por que ir?
O que justificaria uma missão tão extrema, tão isolada no tempo e no espaço? Seria a sobrevivência da espécie humana? A busca por conhecimento? Ou apenas o desejo de deixar uma marca no universo, mesmo sabendo que ninguém estaria aqui para lembrar? Do ponto de vista físico, outra questão entra em jogo: a massa. Quanto mais rápido um objeto se move, mais massa ele adquire ao ponto de se tornar impossível de acelerar ainda mais. É por isso que, segundo a relatividade, nunca poderemos atingir a velocidade da luz. Mas, ao nos aproximarmos dela, já sentimos esses efeitos bizarros do tempo e da física extrema. A bordo da nave, os astronautas também sofreriam mudanças. A exposição à radiação cósmica, o confinamento por décadas, o desgaste psicológico e fisiológico, tudo isso teria impactos profundos. Seriam humanos, sim, mas transformados. Viajantes não apenas do espaço, mas de uma dimensão onde o tempo já não funciona como conhecemos. E quando finalmente alcançassem Andrômeda, o que encontrariam? Uma galáxia com mais de 1 trilhão de estrelas? Planetas? Possíveis civilizações? Ou apenas o vazio? Para responder isso, precisamos concluir essa viagem no tempo e no espaço. A chegada ao desconhecido. Depois de décadas a bordo e milhões de anos para quem ficou na Terra, a nave finalmente cruza o vazio entre galáxias. Andrômeda surge à frente como um oceano de estrelas. Mas o que os viajantes encontram ali não é apenas uma nova galáxia, é um universo transformado. Enquanto na nave o tempo seguiu lentamente, o cosmos ao redor avançou. Estrelas morreram, novas nasceram e civilizações que talvez existissem já podem ter desaparecido. A sensação é estranha. Eles cruzaram o tempo, não apenas o espaço. Qualquer conexão com a humanidade original foi perdida. Não há mensagens de boas-vindas, nenhum sinal da Terra. Apenas silêncio e estrelas desconhecidas. Agora são pioneiros em um novo capítulo da existência humana. Ou os últimos representantes de um passado esquecido. Eles não chegaram apenas a Andrômeda, chegaram ao futuro. E talvez, apenas talvez, o tempo nunca mais volte a ser o mesmo.